Se você pode abrir sua Bíblia, Gênesis 49, versos 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Nosso Deus, nós temos Tua palavra, que é a verdade, aberta diante de nossos olhos. Entendemos, Pai, que a nossa mente e o nosso coração devem estar abertos à Tua instrução. Rogamos e confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a entendermos e aplicarmos esta verdade à vida. Pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, nesta segunda parte, nós temos aí a escolha crucial na vida de José. O pecado, a santidade. Eu vou relembrar algumas questões que falei a vocês e depois nós vamos continuar até essa porção, que é esse segundo momento. A gente não consegue observar tudo o que envolve a vida de José. Há lições importantes em determinados pontos, então nós vamos aplicando nesse estudo. Lembrando que os acontecimentos de Gênesis 37, que são a vida em família, ele ser vendido como escravo, é de um jovem de 17 anos. Você pode aí pensar e já aplicar um pouco melhor as circunstâncias que aconteceram, imaginando que José tinha pouca idade nesse tempo. Um dos filhos mais jovens de Jacó, 17 anos apenas, e nós observamos que, mesmo com essa idade, ele já percebeu a decadência espiritual que rodeava a família dele. Ou seja, mesmo que a experiência de vida fosse ainda pouca, jovem, ele percebeu essa decadência. Ele percebeu também o ódio dos seus irmãos contra ele, por duas razões muito claras: a preferência declarada de Jacó por ele e aquilo que Deus havia revelado em sonhos, a forma que Deus usaria para fazer a família retornar ao caminho da fé nas suas promessas. Eles eram os herdeiros da promessa. E essa promessa, ela foi dada de forma incondicional por Deus. Independente da qualidade de vida deles, Deus daria uma terra e descendência à família de Abraão. Então é preciso entender isso. Independente da qualidade de vida deles. E aqui os irmãos de José vivem uma qualidade de vida espiritual decadente. A promessa foi dada de forma incondicional, então Deus a cumprirá, independente daquilo que eles fizessem. Quando então os irmãos de José resolvem a ameaça que os planos de Deus demonstravam a eles, por quê? Eu expliquei a vocês que eles estavam já habituados a Deus falar com os seus servos através de sonhos, de visões. Então, quando José fala desses sonhos, eles sabem que aquilo vai acontecer. Eles sabem que Deus trabalhava dessa forma e aquilo que Deus estava falando iria acontecer. Se José é o instrumento principal para que isso aconteça, e eles não querem que isso aconteça, ou seja, não era o desejo dos irmãos dele que a família fosse restaurada espiritualmente. Não era, estava muito cômodo viver do jeito que eles viviam, porque eles tinham tido um tempo grande de bênçãos de Deus. Então, financeiramente, em termos de propriedade de bens, a família ia muito bem, e eles estavam usando tudo isso para os próprios desejos deles. Então, como impedir que Deus restaurasse a família? Dando jeito no instrumento que ele estava usando. Então, o pensamento deles de matar José é de literalmente impedir que Deus realizasse o seu plano. Eles não o mataram, mas o venderam. E esse foi o seu objetivo. E aqui José enfrenta as flechas do ódio contra ele, o ódio enviado pelos seus próprios irmãos. Então, nós vamos aprendendo que quando a nossa vida se torna difícil, e eu vou usar uma palavra, até confusa pelas provações que nós enfrentamos,
Porque literalmente, irmãos, há fases da vida que nós enfrentamos tais circunstâncias que nós não conseguimos determinar aonde Deus quer chegar com aquilo. Há circunstâncias na nossa vida que se dão e elas são dolorosas, difíceis, e parece que elas nunca terminam. Quando nós estamos no olho do furacão é assim, que nós simplesmente não conseguimos discernir que bem Deus vai tirar daquilo. E foi nessa circunstância, então, que nós deixamos José na última semana, observando essa questão. Em Gênesis 18, 19, ele diz: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus havia guardado alguém fiel. Agora, então, nós temos José viajando para o Egito, aquela penosa viagem ao Egito. E durante essa viagem, que não foi nada fácil, José teve muito tempo a pensar sobre a própria vida dele. Preso, acorrentado, viajando para um lugar que ele não sabia onde estava, não sabia onde chegaria, agora escravizado por aqueles homens, ele tem tempo para pensar sobre a sua vida e sobre as coisas que enfrentariam. E o comportamento dele no Egito revela muito sobre as convicções do coração dele. Em primeiro lugar, ele tomou a decisão de permanecer leal a Deus e não importava as circunstâncias. Ele não se amargurou e, principalmente, ele não culpou Deus. Se fosse eu ou você, acorrentado, andando no deserto, sendo tratado como um animal, contra quem nós nos revoltaríamos? Contra quem nós nos revoltamos quando as circunstâncias se tornam difíceis? É sempre um mesmo processo. Nós se revoltamos contra aqueles que nós consideramos culpados, nós nos revoltamos contra aqueles que nós elegemos como culpados, mesmo que não tenham nada a ver com a situação. Nós acrescentamos outros que em outros momentos nos prejudicaram, mas que caem no mesmo pacote, e assim nós vamos acrescentando o mundo inteiro. Mas no final, todos nós sempre chegamos no mesmo ponto. Todos nós culpamos a Deus, ao final de tudo, pelas circunstâncias que nós enfrentamos. Essa é a nossa fraqueza. Seja qual for a circunstância que eu enfrento em minha vida, por último, a tentação do meu coração será amargurar-se contra Deus e duvidar do caráter dele. E Satanás, ele gosta muito de nos dar uma ajuda para que essa seja a nossa conclusão. Por sua fé nas promessas de Deus, José aceitou as circunstâncias como o meio que Deus usa para cumprir seu plano. José entendeu que nada foge ao controle do Senhor, nem as piores experiências, ou seja, literalmente, ele não esqueceu do que Deus já havia falado. Ele não esqueceu do que Deus havia prometido. Ele não esqueceu do caminho que Deus havia mostrado que o usaria. E ele aqui aprendeu duas verdades preciosas. Primeiro, Deus tinha um plano para a vida dele, e esse plano exigia apenas uma coisa. O quê? Fidelidade. No exército nós aprendemos algo que funciona assim. Quando um grupo de combate, que são 9 homens, ou um pelotão, que são 27 homens, 30 homens com os comandantes, recebem uma missão, eles gravam que aquela é a missão deles. Se por algum motivo a missão não pode ser cumprida, se volta sempre ao passo anterior. Se não foi dada uma nova instrução, se volta à instrução anterior. Ou seja, não se abandona a instrução anterior até que uma nova instrução seja dada. Isso se aplica na nossa vida da seguinte forma. Deus falou que o seu pé devia estar aqui. Você não tira o seu pé daqui até que Deus diga que o seu pé deve estar acolá. Exatamente assim. O que é fidelidade? Você sempre permanece na última instrução de Deus. Agora deixa eu abrir um parênteses para mostrar como isso funciona.
Você imagina, por exemplo, Abraão andando pela fé em todas as suas jornadas. Gente, havia vezes que Deus falava hoje e só voltava a falar daqui a 17 anos. Daqui a 25 anos. Como é que Abraão andava nesse tempo? Pela última ordem. Deus havia dado uma ordem e ele permanecia naquela ordem até que Deus desse uma nova ordem. É isso que nós chamamos de fidelidade. Nós não criamos um plano B. Nós não criamos uma outra saída. Não criamos um outro rumo, dizendo, olha, Deus se esqueceu de mim e Ele não me passou novas instruções, então eu vou seguir pela minha própria mente. Não é assim que funciona a vida cristã. Deus deu uma ordem. Se Ele não der uma nova ordem por 50 anos, você permanece naquela ordem que Ele deu, nem que isso seja o conduza até o final da sua vida. Você não sai da onde Ele te colocou, a não ser que Ele diga que você deve sair. E foi isso que José entendeu. Deus tem um plano e Ele não pode ser infiel a esse plano. Agora, dentro disso, no capítulo 38, nós vemos que se José está no Egito, eu quero fazer um insight aqui, não é do que está acontecendo ainda em Canaã. José está lá caminhando, está sendo levado para o Egito. Nós já vamos retomar a história dele lá. Mas a gente não pode esquecer da história da família dele em Canaã. Enquanto Deus está levando José para o Egito, seus pais e seus irmãos estão em Canaã. E é isso que o capítulo 38 se ocupa. E o capítulo 38 mostra que a coisa que os irmãos dele fizeram foi dar seguimento à decadência espiritual deles. Eles se livraram do seu problema, José. E livrando-se do seu problema, eles consideraram que podiam continuar vivendo a sua vida. Por exemplo, nos versos 1 a 5, Judá, filho de Jacó, toma uma mulher cananita por esposa. Ele tomou quem? Uma mulher idólatra, uma adoradora de demônios. E literalmente agora Judá está trazendo adoração aos demônios para dentro de casa. É isso que ele está fazendo. Os versos 6 a 10, o Senhor mata 2 filhos dele devido à vida ímpia que eles levavam. Então Deus estava de olho em tudo isso. E a vida ímpia dele estava chegando a tal ponto que Deus começou a matar alguns deles, para que eles provassem a dureza da mão dele. A deslealdade, Judá teve a sua nora Tamar, e a lei, a questão da família mandava que se o esposo morresse, o seu irmão tomaria como esposa, e assim devia acontecer, só que Judá não deu seu filho mais jovem para Tamar, para que então a descendência dele continuava. Ele ludibriou ela, e ela também ludibriou ele. E houve ali, você pode ler depois, acontecimentos imorais e ímpios diante de tudo isso, a ponto que ela teve um filho dele. Ela se vestiu de prostituta. Então, isso demonstra que a vida dos filhos de Jacó era uma vida absolutamente imoral. E eles continuaram fazendo isso em Canaã o tempo todo. Deus estava trabalhando para o bem deles, mas enquanto Deus estava trabalhando para o bem deles com José no Egito, eles continuavam nem aí. Eles não estavam preocupados com absolutamente nada do que Deus estava fazendo. Antes, agora, parece que a coisa corria mais livre. Você lembra que José, ele trazia notícia dos irmãos para o pai. Agora não tem mais isso. Está todo mundo no mesmo barco. A família inteira. Agora não tem aquele dissidente, aquele que quer viver uma vida diferente. Está todo mundo no barco da violência, da imoralidade e realmente da adoração aos demônios agora através do paganismo. E é assim que eles continuam. Agora, depois dessa visão de Canaã, a gente volta agora para a visão lá para o Egito. No capítulo seguinte, a Bíblia passa a narrar o que aconteceu com José no Egito, as suas primeiras experiências lá. Agora nós já vamos no capítulo 39. E o verso é claro ao dizer que o Senhor estava com ele. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda, e os versos 3 a 6 vão mostrar como Deus abençoou a casa de Potifar pela presença de José. Fala assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Agora aqui você tem a resposta de Deus
a lealdade de José. Literalmente, num momento de grande dificuldade, numa circunstância de escravidão, de miséria, José decide manter-se fiel a Deus. E Deus, eu chamo isso de pequenos lembretes que Deus vai colocando na nossa vida. E esses pequenos lembretes que Deus vai colocando na vida, incluindo a vida agora de José, são dados dessa forma. José começa a perceber que Deus estava abençoando aquele homem pela presença dele ali. E com isso é como se Deus escrevesse um bilhetinho dizendo: ei, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado, eu ainda não revelei para você como é que a história termina, você está cheio de dúvidas na sua mente, realmente as circunstâncias ao redor são as piores possíveis. Mas é como se ele escrevesse assim: e nós estamos juntos em tudo isso. Esse é o bilhete de Deus para José. Que aquelas circunstâncias difíceis não haviam afastado Deus da história. Talvez fosse mais difícil ver a mão de Deus, mas Deus não estava longe da história. E parece essa também ser a dificuldade que nós temos. No momento realmente que a vida se torna uma grande tempestade, que as ondas são grandes, que o vento é forte, que parece que o barquinho vai naufragar, nós pensamos que Deus não está mais na história. E foi isso que aconteceu com os discípulos, lembra? Jesus dorme ali num cantinho do barco, eles vão lá bater no ombro dele e dizer: ei, a coisa aqui está desmoronando, tu não está nem aí não? A coisa aqui está caindo, nós vamos todo mundo morrer. E parece que o Senhor não se importa com nada. Daí Jesus volta para eles e diz: homens de pequena fé, literalmente, homens de uma pequena, de uma imatura experiência com Deus. Então ele se levanta e faz o quê? Acalma as ondas, acalma a tempestade, acalma o vento e reina a bonança. É como se ele dissesse assim para eles: vocês esqueceram de quem está aqui? E esse é o nosso maior problema. Em meio às lutas da vida, nós esquecemos de quem está ali. E Deus costuma fazer isso, nos mandar pequenos bilhetes da sua graça. E Deus fez isso com José, demonstrando a sua bênção sobre aquilo. Só que nada que está ruim não pode piorar, né? A regra é essa, não é? Quando a coisa está difícil, a tendência é o quê? Dá uma pioradinha. Então nós vamos acrescentar agora um tijolo mais no peso que o José está carregando. Ele está carregando o peso da provação. E parece que enquanto ele carrega o peso da provação, nada pior pode acontecer. Pode. A coisa pode ficar muito pior. E agora, com o peso da provação, vem o peso da tentação. Se já não bastam os problemas da provação, agora ele vai ser acrescentado a ele também as dificuldades de uma tentação. E literalmente uma sombra escura cai sobre a vida dele. 39:7 de Gênesis diz: e aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ou seja, aquela mulher prosseguiu com suas investidas por dias. E essa tentação, então, tornou-se algo contínuo sobre José. E teria sido muito fácil para ele sucumbir a isto. Ele, por exemplo, podia ter pensado em todas as dificuldades e injustiças que ele tinha enfrentado até ali. Ele poderia ter visto aquilo como algo insignificante, relativizar esse pecado, considerá-lo sem importância e literalmente ter dito: depois de tanto serviço, de tanto problema, eu posso ter algo bom, algo prazeroso. Eu mereço isso. Depois de tanta luta, de tanta questão, eu mereço ter um pouquinho de descanso, um pouquinho de prazer. Mas não foi esse o pensamento que ele teve. A grande dificuldade, e Satanás sabe disso, enquanto nós enfrentamos as provações, é que aquelas coisas que nos davam prazer e que não são necessariamente dadas por Deus, quando elas terminam e parece que a vida ela só se torna em dificuldades, a gente começa a ter o pensamento que a gente precisa relaxar um pouco. A vida está tão difícil, eu preciso me dar um descanso.
Eu preciso me dar um pouco de vida, um pouco de prazer, um pouco de algo melhor do que eu estou provando. E Satanás sabe que esse pensamento sempre chega à nossa mente. Em meio à provação, eu sempre considero que eu mereço um pouquinho realmente de alívio em meio às circunstâncias que enfrento. José não pensou assim. No verso 39, ele mostra qual é a verdade que guia a vida dele. Tu és a mulher de Potifar, não é? Como, pois, eu faria tamanha maldade? E ele não vai dizer assim, eu pecaria contra o meu senhor que é Potifar. Não, aquilo que tem na mente dele é aquilo que ele lembra. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. Qual foi o padrão que José usou para não fazer aquilo, para determinar que aquilo seria um ato pecaminoso? Não foi o que as pessoas pensam, foi o que Deus pensa. Eu vou abrir um parênteses para tratar como isso funciona. No meio das provações, não é só você que percebe que a vida está difícil, as pessoas ao seu redor também percebem. Elas estão vendo você passar por tempos de tempestade. E às vezes esses tempos são longos. Às vezes nós pensamos que a tempestade terminou e ela continua lá na frente. Essas pessoas incrédulas estão vendo isso. E elas têm a forma delas de tratar dos tempos difíceis. Elas têm a forma que elas tratam das frustrações da vida. Elas têm a forma que elas determinam que esse é o jeito de tratar quando as coisas não estão bem. Lembra da mulher de Jó? Qual foi o conselho dela? Amaldiçoa. O incrédulo sempre tem o seu jeito. E aqui o acolá, pela liberdade que ele tem com você, e é por isso que a Bíblia nos chama tanto atenção sobre ter amigos incrédulos. Qual é o grande problema de você ter amigos incrédulos? Porque em momentos assim, eles vão trazer a proposta do jeito que eles cuidam da vida deles. Um amigo incrédulo aqui diria o que para José? Aproveita, rapaz. Não é todo dia. Aproveita. Está tão fácil. Aproveita. Você merece. Aproveita. Não é isso que eles diriam? Uma pessoa incrédula faria exatamente isso, e é o que eles fazem conosco. Quando realmente a vida está tão difícil, e problemas e tempestades se colocam sobre nós de uma forma que parece que não tem fim, pessoas incrédulas sempre terão seu plano. Mas o plano delas nunca leva em conta o que José levou. Eu pecaria contra Deus. E por isso José colocou um plano eficaz em ação. Verso 10. Aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, ela fazia isso constantemente. E o que ele começou a fazer? Ele começou a evitá-la, evitar situações onde pudesse ser tentado. Ele não fugiu do mundo, mas não permitiu que o mundo pegasse desprevenido. Foi isso que ele fez. Como que ele venceu a tentação? Ele não a ignorou, ele sabia da existência, mas ele sabia que não o pegaria desarmado, não o pegaria desprevenido. Ele começou a ter atenção em tudo isso. E os versos depois 10 a 12 mostram uma situação onde ele não pôde evitar a presença daquela mulher. Ela agarra as vestes dele e realmente aqui já não é hora de orar, de argumentar e nada. Ele deixa as vestes e foge. E aquilo que 1 Coríntios 6,18 diz é verdade. Fugir da fornicação. Foi necessário deixar as vestes para trás, diante das investidas dela. Mas ele não teve dúvida sobre o que fazer. Fugiu. E aqui ele decidiu permanecer firme em sua resolução de ser o quê? Fiel. É assim. Se ele tivesse sucumbido àquele pecado, teria desqualificado para todo o resto que viria.
Não era só José que sabia dos planos de Deus. Quem mais sabia? Satanás. Você já percebeu que Satanás talvez já tenha percebido os planos de Deus para a sua vida antes de você? Que Deus quer coisas para a sua vida que você ainda não percebeu, mas que Ele já percebeu e já começou a trabalhar para quê? Para impedir aquilo. Os 11 irmãos dele aqui são literalmente demonstrações disso, né? Ou seja, Deus tem um plano, e esse plano deve ser mantido em fidelidade a Ele, para que nenhum de nós seja desqualificado com isso. Então, o que nós aprendemos com esse incidente de tentação em meio às provações? Primeiro, muitos podem considerar esse acontecimento sem importância. Nada diferente do que acontece nesse mundo. Sim, podem olhar dessa forma. O que encontramos aqui é muito mais profundo do que isso. É o choque entre duas maneiras de viver. Dois princípios de conduta, e é isso que eu preciso que você entenda nessa parte. Primeiro, José representa aqueles que pertencem a Deus e que são chamados a viver de acordo com os padrões revelados por Deus. Eles vivem para Deus e consideram a eternidade mais importante do que o prazer de hoje. Então aqui, nessa história entre José e a mulher de Potifar, história que não aconteceu, no sentido de não se consumou, nós temos literalmente dois princípios de vida. A Bíblia diz em Romanos que a inclinação da mente, o que é a inclinação da mente? É a nossa forma de pensar. Gente, só tem duas formas de pensar nesse mundo. A forma de José e a forma da mulher de Potifar. Elas representam exatamente isso. E José representa essa forma de pensar e essa vida que é vivida de acordo com padrões que Deus revelou e não que a nossa sociedade revela. Já a esposa de Potifar representa aqueles que pensam ser donos de suas próprias vidas, se preocupam apenas em satisfazer os seus próprios desejos e paixões carnais e dão valor ao hoje e não se preocupam com a eternidade. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Daqui a alguns versículos, ela vai continuar na casa dela, ela vai achar um outro José para tentar, ela vai continuar vivendo na luxúria dela até o fim da vida dela, e a partir daqui José vai ficar 2 anos no cárcere. Quem é o miserável aqui? Ela. Quem é o miserável nessa história? Não é José, é ela. Quem é o escravo do pecado e da miséria do pecado? É ela, a mulher de Potifar. Nós não temos dó de José pelos 2 anos de cárcere. Nós temos compaixão dela, que hoje muito provavelmente está no inferno. Você pensa nisso? Muito provavelmente hoje aquela mulher está no inferno. E José com o Senhor. Então ela não mediu isso. Ela não mediu nada disso nas suas escolhas. Hoje, Deus continua a chamar seus filhos a viverem de acordo com seus padrões de santidade que jamais mudaram. Então, isso que José fez é o mesmo padrão que é exigido de nós, não mudou nada. Aquilo que se exigiu dele, se exige de mim e de você. Uma separação tal do mundo que nós não venhamos a cair em suas tentações. Esse mundo, ele continua a ser hostil, continua a seduzir, a fim de que nós aceitemos a maneira de pensar e agir que é contrária à vontade de Deus. E assim como José, somos todos os dias atraídos em 2 direções opostas. Viver em harmonia com os preceitos de Deus ou com a nossa cultura. Assim como a esposa de Potifar era insistente, o mundo também é. Ou seja, a mesma circunstância, mesmo que em fatos diferentes. E a única maneira de vencer as tentações propostas por esse mundo é nos apegarmos à palavra de Deus. Eu vou ler o que um autor escreveu sobre isso. Ele diz assim: sempre que você se encontra perigosamente tentado a praticar qualquer iniquidade, não esqueça o motivo, a experiência e o ensino bíblico a respeito da iniquidade. Ore
suplicando que Deus o capacite a nutrir um correto entendimento da malignidade de tal prática nas horas de trevas. Quando seu coração corrompido tenta prender seu olhar nos prazeres desta vida, volva os seus olhos à malignidade do pecado, a insuportável miséria que acompanha aqueles poderosos argumentos que devem fortalecer-nos com inabaláveis resoluções de nos mantermos o quê? Puros. Eu sempre uso com os jovens um exemplo. Quando eu era criança, carteiras de cigarros se vendiam em qualquer lugar. E você lembra qual era a imagem que vinha nas carteiras de cigarro? Que, por exemplo, a propaganda tinha nos carros de Fórmula 1, hoje não tem mais. Por exemplo, tinha um cigarro, uma carteira de cigarro, que tinha nos carros de Fórmula 1, que o ator principal era um cowboy. Lembra disso? No seu cavalo, todo lá fortão, saudável. Você sabe que quem posou para aquela foto morreu de câncer por causa do cigarro, não é? Essa história é difundida. Era uma época onde o fumo era usado como até uma questão de masculinidade. Hoje em dia, quando você passa no caixa do supermercado, tem carteiras de cigarro lá. Quais são as imagens que tem nessas carteiras de cigarro? Esses dias na faculdade eu fui examinar nós estávamos na aula de anatomia e o professor, por nossa curiosidade, mostrou para nós os pulmões de um fumante e os pulmões de alguém. Mostrou 3, o pulmão de um fumante, o pulmão de uma pessoa saudável e o pulmão de uma pessoa que vivia no mesmo lugar que uma pessoa fumante. Qual dos 3 você acha que estava pior? Do passivo. Né? Ali, literalmente, você via o que acontece. Por que eu uso com os jovens essa instrução? O mundo não é assim. Ele não vem com uma tarjetinha no final a respeito do pecado. Isso mata. Os pecados desse mundo não vêm dizendo assim, daqui a alguns anos você vai estar em miséria. Não. Faça isso e daqui a alguns anos está destruída a sua família, seu casamento, sua vida. O pecado vem com esses dizeres, com essa tarjetinha dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, salário quer dizer ração diária, então ele está dizendo, e é um verso para crentes dizendo, se você se alimenta do pecado, o pecado te alimenta do quê? De morte, literalmente. Ele vai destruir tudo de bom na sua vida, você vai continuar salvo, mas vai provar realmente da pior coisa que tem nesse mundo. Não vem. Aonde que você vai encontrar realmente o chamado a isso? Nas Escrituras. Por exemplo, quantos capítulos tem Provérbios? 31. Quantos dias tem o mês normalmente? Você tem ali uma verdade para cada dia do mês. Chamando a sua atenção para as mesmas coisas que José enfrentou. As quais você deve enfrentar e realmente não permitir que entrem na sua vida. Qual foi a consequência, para nós terminarmos, da decisão de José em manter-se fiel a Deus? Capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, na casa do cárcere. O que resistir à tentação trouxe sobre José? Mais provação. Eu conheço, e não são 1 ou 2, pais de família que enfrentaram meses de desemprego porque resistiram à tentação no seu trabalho. Não pecaram contra o Senhor. E qual foi a consequência? Passaram meses dependendo de outras pessoas para o seu sustento. Deus manteve-se fiel e cuidou deles. Mas o que eles escolheram? Mais provação. Como é que a gente fecha essa conta? Como? Como é que fecha esse cálculo? O homem fez tudo que era certo. Pensou em Deus primeiro.
fugiu do pecado, manteve-se puro, qual foi a consequência? Qual o resultado do cálculo? Em vez da soma se tornar positiva, ela se tornou o quê? Ainda mais negativa em termos humanos. Porque se já era escravo, agora é escravo e presidiário. Está preso lá. E não ache que aquela prisão era estilo prisão de alguns países europeus, não. Era num estilo bem... O Egito fica na África, né? Então, bem nesse estilo. Gente, como é que fecha essa conta? Se você tivesse tomado a decisão de José e isso teria acontecido, qual seria o seu pensamento? Deus esqueceu de mim. Se a gente pensar até Deus esqueceu de mim, até fica bom, né? Mas normalmente a gente pensa o quê? Deus está me castigando. Como que fecha a conta da história de José nesse ponto? E a gente vai deixar ele no cárcere até outra semana. Como é que fecha a conta de ser fiel e sofrer isso? Muita fé? O que mais que tem que ter? Perseverança, esperança, o que mais? Oi? Convicção. Fidelidade. Vocês estão citando os frutos do Espírito, é? Como? O apoio da família. Mas no caso dele, que foi a família que mandou ele para lá. Mas a senhora está certa, viu? É isso mesmo. O apoio da família é... O apoio da família é mais do que importante. Certíssimo. O que você vai falar, Rosberg? Ótimo, ótimo. Ou seja, ele estava sendo fortalecido nisso, né? E é isso que eu quero levá-los. Meus irmãos, quando isso, eu quero completar com isso. Quando provações são acrescentadas a provações, a nossa maior dificuldade é que nós somos incapazes de olhar para quem somos. Certo? E Deus não é incapaz disso. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Imagine isso. Ah, mas Deus não está preocupado com o meu conforto? Não. Deus está preocupado com a sua santidade, não com o seu conforto. Tire isso da sua mente. O conforto é uma dádiva dele. Mas a preocupação maior é com a sua santidade. E para fazer alguma coisa na sua vida, ele precisa tirar você do seu conforto. Isso literalmente. Por que 2 anos de cárcere? Por que depois que está tudo ruim se torna pior? Por que provação sobre provação? Porque é exatamente assim. José precisava acrescentar algumas qualidades, enquanto outras fraquezas fossem tiradas. O que os anos no cárcere fizeram? Fizeram surgir um homem mais maduro, fizeram surgir um homem mais forte, um homem mais convicto, um homem mais firme, como só o sofrimento é capaz de fazer. Os 2 anos no cárcere, isso vai ser assunto da próxima lição. Os 2 anos no cárcere não foram em vão. Foram literalmente um curso de preparação para aquilo que viria. Eu vou abrir um parênteses para dizer, a vida de Moisés, por exemplo, se divide em 3 fases. Se você percebe, quantos anos viveu Moisés? 120. Os primeiros 40 anos é vivendo aonde?
o palácio egípcio. Tanto que até hoje a nossa ciência discute como que as pirâmides foram feitas, né? A melhor resposta que eu já ouvi até hoje foram os alienígenas. Até hoje a gente discute como é que eles conseguiram fazer aquilo. Moisés sabe, lá no céu você pergunta para ele. Ele conhecia, porque ele foi criado na sociedade mais moderna dos seus dias e em muitos aspectos mais moderna que hoje. Foi nos dias dele que nós começamos a registrar assim o nosso conhecimento. E isso mudou a nossa história, a história da humanidade. Nós começamos a registrar o nosso conhecimento, até ali não era registrado. E realmente o avanço científico deles era enorme. Por exemplo, até hoje a gente discute como que eles embalsamaram corpos, chamamos de múmias, né? Que chegaram até aqui. Eles conseguiam fazer isso na maior naturalidade. Você acha que você pensa no deserto como um lugar de extremo calor, não é? Mas você é bobinho, hein, cidadão? Eles tinham torres, literalmente túneis de vento, que captavam o ar, iam para as profundidades, eram refrescados. O que refresca o ar? A diferença de pressão. Eles conseguiam fazer isso e o ar saía nos palácios deles já refrigerado. A gente teve que inventar um tal de aparelho de ar-condicionado para conseguir imitar eles. E até hoje, em alguns lugares da Pérsia, por exemplo, você tem isso. Então, eles não eram bobinhos. Moisés foi ensinado na ciência mais moderna dos seus dias. Só que aquilo não servia para nada no que Deus queria dele. A segunda fase foi aonde? No deserto, lidando com o quê? Você já cuidou de ovelha? A maioria de vocês não gosta nem da carne da ovelha, né? Ainda mais de cuidar da ovelhinha. Quietinha, meiguinha, teimosa. Vai Moisés ficar quantos anos cuidando de ovelha no deserto? Junta, tem duas ovelhas para cuidar. Uma está aqui, a outra foge. Tem que correr, né? Imagina se Deus tivesse dado tartaruga para ele. Deu ovelha. 40 anos para quê? Pisou o pé na areia, no calor do dia, o deserto é frio à noite. Calor de dia, frio de noite. 40 anos quebrantando o homem. Para na última fase dos 40 anos fazer o quê? Usá-lo de uma forma abundante. E daí a gente termina dizendo assim, e no final de tudo, por causa de uma cajadada, mal dada, ele não entra na terra prometida. O que Deus fez na vida dele? O mesmo que faz na nossa e o mesmo que faz na de José. Se ele quer nos usar, ele precisa nos preparar. E os momentos de cárcere servem para quê? Para acrescentar qualidades que eu e você não temos e para eliminar fraquezas que não podem estar presentes. Os seus tempos de luta lhe fizeram mais forte. Os seus tempos de luta lhe tornaram menos frágil. Os seus tempos de luta lhe tornaram menos duvidoso e mais convicto, mas principalmente os seus tempos de luta lhe tornaram menos sonhador e mais realista. Ou não foi assim que ele saiu de lá? Foi. Então, a conta fecha, gente. Deus tem muita coisa para acrescentar na nossa vida em meio aos momentos de provação. E nós devemos nos manter fiéis a Ele nos momentos de provação. Para que então, ao final dessa história, nós sejamos úteis como Ele deseja que nós sejamos úteis. Eu vou terminar com um exemplo que vai deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Jesus disse que o maior entre os homens era... Quem? Fale alto. Quem ele disse que não existia maior entre os homens do que aquele homem? Era primo dele, João Batista. Com quantos anos João Batista morreu? Se ele nasceu 6 meses antes de Jesus, começou o seu ministério 6 meses antes. Jesus começou o seu ministério com 30, então João tinha 30 anos, aí 30, 31, né? Por quanto tempo João serviu a Deus?
O ministério de João Batista durou quanto tempo? 6 meses. O homem que Jesus usa como exemplo do maior homem que já pisou esse mundo, serviu a Deus por quanto tempo? E como é que terminou a história? Decapitado. A calculadora de Deus não funciona como a nossa. Não funciona. E para a semana que vem a gente fica tentando imaginar como é que é a calculadora científica de Deus, né? Como é que ele calcula as coisas na nossa vida. Mas José vai responder. Tudo isso ainda tem resposta na vida de José. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.